Arro, aqui é Selene Jekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Makemake. Mas antes da gente falar sobre Makemake, eu já vou pedindo para você deixar o seu like aqui e também deixar seu comentário no final do vídeo, né? Contar o que você achou, enfim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, de repente tem alguém curioso, né, sobre os deuses da Ilha de Páscoa. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E se você quiser e puder ajudar no crescimento do canal, existem alguns meios aqui embaixo, na descrição do vídeo, que você pode fazer isso. Você pode nos ajudar, ou melhor dizendo, me ajudar, que eu sou sozinha aqui, né? Você pode ajudar aqui o crescimento do canal através do Super Chat, do Super Sticker, do Valeu Demais. Você pode se tornar um membro do Clube de Membros ou você pode enviar um Pix. Sempre que eu tiver esse retorno, né, do canal, eu tenho mais tempo para poder trazer um conteúdo de qualidade exclusivo para vocês, tá? Bem, então vamos parar de conversa e falar sobre Makemake. Makemake, que pode ser escrito junto ou separado na mitologia Rapanui da Ilha de Páscoa, é o criador da humanidade, deus da fertilidade, da criação e o deus principal da Tangata Manu, que é o culto do homem-pássaro. Makemake é considerada a divindade suprema da Ilha de Páscoa e o ser mitológico mais importante na cosmovisão Rapanui. Makemake foi o criador de todas as coisas, o primeiro homem, a primeira mulher, e tinha o poder de recompensar as pessoas boas e punir as pessoas más. Ele parecia ser a forma local ou o nome do antigo deus polinésio Tani. Essa teoria é apoiada pelo mito de que Makemake criou o homem na Ilha de Páscoa de maneira semelhante à usada por Tani e Tiki para formar a primeira mulher em outras partes da Polinésia. Makemake procriou carne vermelha de uma cabaça de água. Ele montou um pouco de terra e dela formou 3 machos e uma fêmea. O processo de amontoar terra é descrito no dialeto local como Popo-i-te-oni, no qual oni é o termo geral para terra e popo é o verbo local para amontoar, que em outros dialetos é aha ou aha. A transcendência desse ser supremo permaneceu ao longo da história. Então a memória de Makemake ainda está muito viva na Ilha de Páscoa. Ele seduzia o povo Rapanui porque era um deus guerreiro e provedor da fertilidade. A antiga civilização sempre teve falta de comida, então as orações aos deuses passaram a ser direcionadas a ele. Makemake é descrito como um rosto com grandes órbitas circulares, ou talvez uma caveira com grandes órbitas oculares e nariz fálico. Esta representação é um tema frequente nos petróglifos de Rapanui, em Orongo, em gravuras encontradas em grutas e outras rochas da costa. Makemake era responsável pela fertilidade das plantas alimentícias, das aves e da amoreira de papel, a partir do qual o tecido era produzido. Quando as colheitas eram plantadas, um crânio representando Makemake era colocado no solo e um encantamento era oferecido, começando com Kato-ma-hawa ma-makemake, ou plantar para Hawa para Makemake. Makemake era adorado na forma de aves marinhas, o que pode ser interpretado como sua encarnação. Seu símbolo material, um homem com cabeça de pássaro, era esculpido nas rochas da aldeia de Orongo. Imagens de madeira representando-o eram carregadas nas festas. Sacrifícios humanos eram feitos em sua homenagem e a parte material era consumida pelos sacerdotes. Esses vários itens obedecem a um padrão polinésio geral, mas o homem com cabeça de pássaro é uma expressão de arte influenciada pelo desenvolvimento local. Makemake não tinha esposa. Seus filhos eram Tive, Horai, Hova e Arangue-Cote-Cote. A companhia principal de Makemake era Hawa, ou chefe dos ovos.
Abre aspas, a fórmula que acompanha uma oferenda a Makemake sempre inclui Hawa, que aparece no mito como companheiro do deus. A Ilha de Páscoa é a ilha mais remota do arquipélago da Polinésia, mas isso não significa que não tenham deuses. Longe disso, os deuses Tangaroa, criador do céu e da terra, segundo a mitologia samoana, e Hawa, deus do vento e dos pássaros, eram comparados a Makemake. As primeiras referências ao deus Makemake aparecem nas crônicas dos navegadores espanhóis que chegaram em 1770, na segunda expedição europeia que chegou à ilha sob o comando de Dom Felipe González de Raedo. Durante a sua breve visita, um numeroso grupo de 250 soldados, marinheiros, oficiais e capelães desembarcaram na praia de Ovarre com a missão de tomar oficialmente posse da ilha para a coroa espanhola. A este grupo juntaram-se muitos ilhéus e juntos procederam em procissão até o vulcão Poique para erguer 3 cruzes. Enquanto os espanhóis cantavam hinos em homenagem ao seu deus cristão, González conta que um grupo de ilhéus adiantou-se. Os homens ofereciam suas capas e as mulheres algumas aves e pintinhos, e todos gritavam maca-maca, ou seja, Makemake, com muita devoção. Há também uma teoria de que algumas tabuletas de rongo-rongo continham hinos de cunho religioso em homenagem a Makemake e a outros seres sobrenaturais. Como seus símbolos enigmáticos permanecem indecifráveis, não se sabe ao certo, mas é possível que eles tenham sido usados nas festividades anuais de Orongo durante o ritual do Homem-Pássaro. No entanto, quando os primeiros missionários católicos chegaram à Ilha de Páscoa na segunda metade do século XIX, não encontraram práticas religiosas ou celebrações notáveis que os impedissem de exercer seu apostolado. Mas depois dos estudos realizados e das evidências encontradas desde então, os especialistas afirmam que antes da evangelização da ilha, Makemake era considerado o Deus Supremo que era adorado e lhe eram feitas oferendas. Os descendentes dos primeiros homens que habitaram a ilha permaneceram por lá durante séculos. O povo se encheu de tanta terra prometida, de tanta fertilidade. A mitologia Rapa Nui reivindica a ideia de uma civilização comprometida com sua religião. Questiona qualquer distanciamento dos deuses, pois sua origem, desenvolvimento e posterior chegada à ilha se deu graças às divindades. Mas Makemake era o único deus com quem eles se importavam de fato, além de um pouco de adoração aos seus próprios ancestrais, que se chamavam Aku-Aku, de acordo com as fontes de pesquisa que eu encontrei. Embora nas lendas da Ilha de Páscoa, transmitidas de geração em geração através da tradição oral, apareçam outros espíritos e deuses menores, Makemake ocupa um lugar de destaque nas crenças Rapa Nui. Na verdade, segundo essa mesma pesquisa que eu fiz, nenhuma figura ou ídolo foi encontrado mostrando outros seres divinos, apenas Makemake. As estátuas Moai espalhadas pela ilha podem ter sido dedicadas a ele, mas nada é certo, pois tudo deu terrivelmente errado e agora ninguém sabe de nada para poder contar. Houve uma terrível guerra civil na qual os Moai foram derrotados e um novo culto surgiu, introduzindo o Tangata Manu, o Homem-Pássaro. Makemake deve ter ficado muito zangado, pois a sorte dos Rapa Nui estava indo de mal a pior. É impossível saber o motivo que impulsionou a construção dos Moais. Sejam quais forem os motivos que geraram essas maravilhosas esculturas, o irônico é que elas foram as responsáveis por atrair os olhares do mundo moderno para os acontecimentos de uma civilização perdida, escondida entre as águas azuis do Pacífico. Makemake foi o responsável por conduzir um grupo de polinésios através das águas mortais do Pacífico até a ilha desabitada, a Ilha de Páscoa, para que ali pudessem construir um reino diferente, talvez uma utopia para um deus sonhador. Um de seus mitos conta que Makemake estava sozinho e isso não era bom. Ele suspirou e criou a terra, mas sentiu que ainda estava faltando alguma coisa. Depois de profundas elucubrações e acontecimentos impressionantes, ele estava olhando para sua própria imagem refletida na água, encerada em uma velha abóbora ou cabaça. A sombra de Makemake entrou na água. Tinha pousado no ombro dele um pássaro, no ombro direito. Makemake viu como a sombra de seu rosto havia entrado na água
e falou e cumprimentou sua própria sombra. Salve, jovem, como você é lindo, parecido comigo. E ele se assustou ao ver um ser com bico, asas e penas. Makemake pegou os dois, a sombra e o pássaro, e os deixou juntos. Ao ver algumas semelhanças, criou o seu primogênito em uma morfologia intermediária. Mas apesar de criar essa criatura emplumada, ele sentiu a urgência de criar uma criatura à sua imagem. Alguns estudiosos veem nessa união o nascimento do filho primogênito de Makemake, que poderia ser o Tangata Manu, ou Homem-Pássaro, que era adorado em Orongo e considerado a encarnação do deus. Então ele espalhou os oceanos com vida e os peixes foram criados. Não satisfeito com isso, fertilizou uma pedra um tanto avermelhada e nasceu o primeiro solitário homem. Antes do nascimento do homem, para poder criar a terra fértil, Makemake adubou algumas pedras, mas ele não teve muito resultado porque as águas do refluxo correram sobre a extensão da terra, que era improdutiva e ruim. Ele fertilizou a água e do sêmen espalhado, apenas muitos pequenos peixes parocos saíram. Assim ele criou os peixes. Finalmente, Makemake adubou o solo argiloso e então nasceu o homem. Makemake gostou, viu que tudo deu certo. Então ele viu que ainda assim não estava satisfeito, porque o homem ainda estava sozinho. Ele o fez dormir em casa, e quando ele estava dormindo, Makemake fertilizou suas costelas do lado esquerdo, e daí nasceu a mulher. Nessa lenda, as referências ao Gênesis são mais do que evidentes. Aqui vemos claramente a influência dos missionários católicos na tradição oral primitiva. A adoção, de ideias cristãs e sua fusão com crenças antigas deu origem a um sincretismo religioso que ainda está presente em muitos aspectos de Rapa Nui. Exemplos dessa mistura e crenças pode ser visto na iconografia da Igreja de Santa Cruz, no cemitério de Tahai, ou no Umu ou Curanto benzido pelo padre cristão durante o Tapati Rapa Nui. Em algum momento da história, que alguns estudos situam no início do século XVIII, o culto aos ancestrais divinizados representados pelas estátuas Moai foi abandonado devido à perda de prestígio da antiga ordem política e religiosa. Aos poucos, as antigas crenças são substituídas por novos ritos relacionados à fertilidade e ligados a uma única divindade, Makemake. O ritual mais importante em homenagem a Makemake era a celebração do Tangata Manu, do Homem-Pássaro, que acontecia todos os anos na aldeia cerimonial de Orongo, um dos lugares mais dramáticos e belos da Ilha de Páscoa. A maior festa religiosa da Ilha de Páscoa, a única sobre a qual sobrevivem detalhes circunstanciais, era do Homem-Pássaro, intimamente ligada ao culto do deus Makemake. E o objetivo do concurso era obter o primeiro ovo da temporada da ilha Moto Nui. A importância das aves na cultura da Ilha de Páscoa manifesta-se através das inúmeras alusões às aves encontradas em gravuras, pinturas, esculturas e lendas ao longo de sua história. Essa grande relevância faz sentido em uma ilha remota e isolada como Rapa Nui, onde não existiam grandes mamíferos ou répteis, e onde as aves eram os únicos seres vivos próximos aos humanos. Também as aves, além de tudo, forneciam alimento. Era uma fonte interessante de proteína, em forma de sua carne e de seus ovos. Portanto, não é estranho que um culto religioso tenha surgido em torno dos pássaros. Acreditava-se que as aves tinham uma relação mística com os deuses e principalmente as aves marinhas, já que elas uniam a terra, o mar e o céu. A ave era o único animal doméstico conhecido na Ilha de Páscoa e por conta disso tornaram-se a marca da riqueza, e os festivais eram caracterizados por presentes e distribuições de aves. Para proteger as aves dos ladrões, eram erguidos galinheiros de pedras empilhadas para abrigá-las à noite. Pedras eram empilhadas contra a entrada, e o som de pedras sendo movidas servia como uma espécie de alarme para o proprietário. Crânios com entalhes incisos, imbuídos de poder por Makemake, eram colocados no galinheiro para promover a capacidade de postura dos ocupantes. Mesmo não sendo uma ave tradicionalmente doméstica na nossa cultura, a andorinha do mar também põe ovos. A andorinha do mar fuliginosa, que era chamada de manutara, se reproduz em grande número em julho ou agosto na ponta sudoeste formada pela cratera do Hanokao,
em 3 ilhotas rochosas, das quais a única acessível aos nadadores é Motonui. O que começou como uma busca comum por ovos tornou-se uma competição anual para obter o primeiro ovo da temporada. Não se sabe exatamente como surgiu o culto ao pássaro Manutara e a competição do homem-pássaro. Essa crença gira em torno do Manutara, que poderia ser traduzido como pássaro da sorte e que tem sido identificado como agarajal de ponta branca, ou Sterna fuscata, uma ave marinha migratória que chegava à ilha toda primavera para desovar. Atualmente já não é possível ver o garajal, pois há anos que ele não regressa à ilha. Em algum momento da história que alguns estudos situam no início do século XVIII, o culto aos ancestrais divinizados representados pelas estátuas Moai foi abandonado, como a gente já falou aqui, né? E nesse momento de transição, um exemplo desse momento de transição entre as crenças novas e antigas é o Moai Roa Hakananaya. Na parte de trás do antigo ídolo existem relevos que expressam o novo culto do homem-pássaro. Aos poucos, as antigas crenças eram substituídas por novos ritos relacionados à fertilidade e ligados a uma única divindade, o deus criador Makemake. A lenda de Makemake, também compilada pelo padre Englert, conta que antigamente, quando os primeiros colonos chegaram a Rapa Nui, não havia pássaros na ilha. A lenda conta que na ilha de Mataveri viviam muitas pessoas e seus deuses. O povo travou muitas guerras, matando e comendo uns aos outros, quase sem cessar. Uma das razões pelas quais eles lutavam era para conseguir mais comida. Mataveri era uma pequena ilha e tinha pouca comida, e as pessoas comiam principalmente peixe, e isso deixava todo mundo enjoado. Eles queriam provar uma coisa nova, diferente, mas nada acontecia. Naquela época, uma sacerdotisa ou bruxa chamada Itu vivia em uma caverna perto da água, na baía de Ranganui, perto de Tongariki. Nessa caverna, ela guardava seus objetos mais preciosos e os observava dia e noite. Ela procurava sinais que indicassem o futuro, reduzissem o sofrimento ou conquistassem o favor de um determinado homem ou mulher. Um de seus objetos mais preciosos era um velho crânio que ela guardava como um tesouro na cavidade de uma rocha. Esse crânio estava dentro dessa caverna por mais tempo do que qualquer um sabia, talvez estivesse lá no início da própria ilha. A sacerdotisa valorizava o crânio, ela sentia o seu poder e não queria que ninguém tirasse isso dela. Certa vez, entre todas as guerras e lutas tribais, houve uma grande tempestade e ondas enormes rolavam cada vez mais alto, ondas maiores do que qualquer pessoa já tinha visto. E a maior dessas ondas levantou-se sobre a ilha e acabou caindo na caverna da sacerdotisa. A onda ergueu o crânio e o carregou para bem longe no mar. A sacerdotisa viu seu precioso crânio flutuando e tentou nadar para pegá-lo. Esse crânio flutuou como num passe de mágica. Sempre que ela se aproximava, o crânio flutuava mais rápido e foi flutuando sem parar até chegar a um lugar bem no meio do oceano. Lá, ele chegou até a costa da ilha Matirohiva. A sacerdotisa, Itu, olhando o que restava de suas forças, ela vislumbrou no horizonte as rochas do Motu Motiru Riva, que é a ilhota Sala e Gomes, e desabou na praia, a apenas alguns metros do seu precioso crânio. Quando ela acordou, se surpreendeu. Um homem ficou olhando para ela. E finalmente ele falou: "Quem é você? Por que você veio a esse lugar?" Aí a sacerdotisa responde: "Estou procurando o meu crânio." O homem olhou para ela com curiosidade. "Isso não é um crânio. Esse é o deus Makemake. Chamo-me Hawa e serei um companheiro para Makemake." Com isso, o homem ergueu com ternura o crânio e o carregou para um lugar especial da ilha. Hawa vivia ali porque estava destinado a cuidar das inúmeras aves marinhas que habitavam a pequena ilha. Uma vez em Matirohiva, Makemake saiu do crânio e tomou forma. Ele e Hawa eram companheiros constantes, pescavam, caçavam por toda a ilha. Makemake gostava especialmente de comer pássaros, pois não havia pássaros na ilha de Mataveri. Makemake
frequentemente compartilhava sua comida com a velha sacerdotisa. Um dia ela perguntou para ele: por que vocês não têm comida boa como essa para comer em nossa velha ilha? Makemake não sabia a resposta para essa pergunta e perguntou a Hawá: por que você e eu não perseguimos alguns dos pássaros de volta a Mataveri? As pessoas lá gostariam deles. Eles não têm pássaros para comer. Makemake ordenou a Hawá que lhe trouxesse alguns casais de pássaros para levá-los até Tepito Utoneoa, que significa o umbigo do mundo, um dos nomes pelos quais é conhecida a Ilha de Páscoa. Eles reuniram um bando inteiro de andorinhas fuliginosas e as conduziram através do oceano até Mataveri. Quando Makemake chegou à ilha, dirigiu-se ao Ranganui e subiu ao Monte Poike, onde deixou as aves livres para se reproduzirem, voltando depois para o seu ilhéu. Os ilhéus ficaram satisfeitos e agradeceram Makemake e Hawá repetidamente. Então, eles comeram todos os pássaros. Não usaram o bom senso. Em pouco tempo, todos os pássaros foram comidos e já não tinha mais nada. Então, os ilhéus tiveram que voltar à antiga dieta, esperando que Makemake voltasse logo com mais pássaros para eles comerem. Alguns anos depois, Makemake e Hawá decidiram verificar Mataveri e ver como é que os pássaros estavam. Quando chegaram, não conseguiram encontrar um único pássaro restante. Todos os pássaros já tinham ido embora, né? Já não tinha mais. Makemake ficou intrigado. Ele e Hawá reuniram outro grande bando de andorinhas do mar e levaram até Mataveri. Dessa vez, instruiu os ilhéus a permitir que eles botassem ovos para que houvesse mais pássaros para eles poderem comer. Logo, as andorinhas do mar construíram muitos ninhos e botaram muitos ovos. Os ilhéus não tinham muita certeza do que iriam fazer com aquilo tudo, né? Um dia descobriram uma coisa maravilhosa. Os ovos eram bons para comer. Agora os ilhéus agradeciam a Makemake e Hawá tanto pelos pássaros quanto pelos ovos e comeram tudo. Cada pássaro e cada ovo. Então ficaram esperando Makemake levar mais. Então, furioso, Makemake pegou os pássaros e os levou para Waihu, onde os soltou novamente para nidificar ali. Mas a mesma coisa aconteceu em Waihu e os nativos voltaram a comer os ovos. No ano seguinte, Makemake, desesperado, levou os pássaros para Vai Atari, local localizado à beira da cratera do vulcão Hanukau. Ali, finalmente, os aldeões deixaram um ninho com apenas um ovo, do qual nasceu a primeira ave manutara da ilha. Makemake questionou severamente as pessoas. Eu não disse a vocês para permitir que eles botassem ovos? E as pessoas responderam: nós fizemos. E agradecemos por isso, porque eles estavam muito gostosos. Makemake trovejou: o quê? Vocês comeram os ovos? Naquela noite, Makemake e Hawá ficaram intrigados com o problema. Primeiro comeram os pássaros, depois comeram os ovos. Essas pessoas não pensam? Será que não entendem nada de pássaros? Hawá concordou. Então eles tiveram uma ideia. No dia seguinte, Makemake e Hawá conduziram um terceiro bando de andorinhas do mar de Matriorriva e dessa vez colocaram todos os pássaros em Motonui. Motonui era uma ilha vazia do outro lado da água de Mataveri. Lá os pássaros podiam construir os ninhos e criar os filhotes. Os homens podiam capturar e comer apenas alguns pássaros de cada vez, e o restante estaria seguro. Makemake, para melhor garantir a reprodução dos pássaros, voltou no ano seguinte e deixou os pássaros na ilhota Motonui, em frente ao vulcão Hanukau. Ali as aves se multiplicaram em grande número devido ao difícil acesso do pequeno ilhéu. Mais tarde, Makemake permitiu que os ilhéus pudessem recolher os ovos das aves num determinado período do ano, punindo quem os recolhesse em épocas não permitidas. Para não provocar a ira de Makemake, o rei, ou chamado Ariki, e os sacerdotes resolveram declarar os ovos como tapu, ou seja, tabu, proibido, durante os períodos de defeso. Esse tabu permitiu a proteção e o desenvolvimento das aves marinhas em Rapa Nui. Os competidores desciam as falésias íngremes de Orongo e nadavam até Motonui, onde aguardavam a chegada dos pássaros. Tendo obtido um ovo, o competidor nadava de volta
e o apresentava ao seu patrocinador, que então era declarado o Homem-Pássaro naquele ano, um importante cargo de status. 4 deuses eram associados à competição do Homem-Pássaro: Makemake, Hawatu-Taki-Taki, chefe dos ovos, geralmente chamado simplesmente de Hawa, Vieroa, que é a esposa de Hawa, e Viekenatewa. Cada um dos 4 deuses tinha um servo sobrenatural cujos nomes eram dados nas cerimônias. Das formas organizadas de ritual religioso sabemos pouco. Os sacerdotes presidiam os festivais de nascimento, expulsavam os demônios das doenças e regulamentavam as cerimônias fúnebres para as quais compunham as lamentações fúnebres. Os sacerdotes eram denominados Ivi-Atua, ou povo do Deus, que tem afinidade com o termo Mangarevan para cânticos sacerdotais. Sacrifícios humanos eram denominados Ika, ou peixe, um termo amplamente difundido na Polinésia, que provavelmente teve sua origem em um período antigo, quando as oferendas religiosas consistiam principalmente de peixes. Feiticeiros e sacerdotisas, que afirmavam ser intermediários de parentes falecidos que tinham algo a comunicar, funcionavam de forma muito parecida com sistemas religiosos de outras ilhas polinésias. O Ivi era o vidente, que tinha a visão de selecionar quem nadaria até Motunui. Um Hopo era um daqueles que nadavam até a ilhota. Segundo Englert, os Hopo Manu eram aqueles que serviram o Tagata Manu e, ao encontrar o primeiro ovo Manutara, levaram-no para o Orongo, ou o continente. A Manutara, ou andorinha do mar fuliginosa, era a ave centralizada na cerimônia. Era o primeiro ovo Manutara que era o objetivo dessa cerimônia. Os espíritos dos mortos eram chamados de Aquaco e eram representados pelas imagens esculpidas em madeiras denominadas Moai Cava-Cava, com costelas salientes e abdômen afundado. Afirma-se que os espíritos introduziram tatuagens, corantes de açafrão e uma variedade de inhame que deveriam ser trazidos da Terra dos Mortos para o oeste. Os habitantes da Ilha da Páscoa compartilhavam do conceito polinésio geral de uma terra espiritual, não como um lugar de recompensa ou punição, mas simplesmente como uma terra além da sepultura para a qual as almas imortais de todos os homens poderiam retornar. A eleição do Tagata Manu era realizada através de uma competição extrema entre Orongo e Motunui para obter o primeiro ovo do pássaro Manutara. O vencedor dessa prova original era consagrado como Homem-Pássaro ou Tagata Manu, tornando-se o representante de Makemake, na Terra, por um ano, período em que seu grupo recebia privilégios especiais. A celebração da competição do Homem-Pássaro originalmente tinha um caráter religioso em homenagem a Makemake. Segundo a tradição, o Deus Criador trouxe as aves marinhas, como a gente já viu aqui, até a Ilha de Páscoa, onde nidificam durante os meses de primavera e verão. Mais tarde, devido ao surgimento de novos clãs liderados pelos Matatoa, ou líderes guerreiros, a cerimônia assumiu um perfil mais político, tornando-se um sistema que permitia à classe guerreira justificar seu poder. Agora os líderes seriam escolhidos entre os vencedores de uma competição anual, e não por motivos hereditários ou bélicos, o que era de certa forma mais justo para todo mundo. Com o novo método, a liderança era alternada entre diferentes grupos com base em um ritual de corrida por um ovo. O vencedor dessa prova original era consagrado o Homem-Pássaro ou Tagata Manu, se tornando representante de Makemake por um ano na Terra, período durante o qual seu grupo recebia privilégios, como a gente já falou aqui. O ritual começava na aldeia de Mataveri, aos pés do vulcão Hanukal. Lá, os chefes dos clãs mais importantes, acompanhados por suas famílias, residiam em grandes casas-barcos comunais. Durante os meses que ali passavam, eram organizadas festas, com danças, durante as quais, segundo a tradição, várias vítimas dos clãs rivais eram sacrificadas e depois devoradas. Parece que a caverna próxima, a Anakai Tagata, pode ser um dos cenários escolhidos para essas práticas. Em certa época,
os grupos mais poderosos aspirantes ao título de homem-pássaro se organizavam para participar da competição. Alguns sacerdotes, chamados de Ivi Atua, profetizavam quem seriam escolhidos e designados os Ho'oponopono, ou jovens servos dos líderes, que competiriam em nome de seu clã. No início de julho, todos os participantes apenas do sexo masculino subiram a encosta do vulcão Hanokau até a aldeia de Orongo, por um caminho conhecido como Te Ara, ou Te Ao, ou a Estrada de Ao. Possivelmente o nome vem do Ao, uma espécie de cetro ou bastão que era usado nos ritos relacionados ao Manutara. O Ao tem a forma de um remo, com cerca de 2 metros de comprimento, com uma pá em cada extremidade. Alguns eram adornados com pinturas de rostos esquemáticos, cujo desenho também era encontrado nas lajes interiores das casas Orongo. Por extensão, parece que os membros dominantes que tiveram o privilégio de participar também eram chamados por esse nome. O antigo culto dos antepassados, que se realizava nos centros religiosos de cada família, desloca-se agora, naquele momento, melhor dizendo, para um novo centro de competição anual pelo poder instalado na aldeia cerimonial de Orongo, e lá os contendores viviam temporariamente em uma série de 54 casas de pedra construídas na impressionante borda da cratera Hanokau. No canto sudoeste da aldeia ainda existia um grupo de casa chamada Matanigarau, usada pelos sábios Maori Rongorongo, que recitavam as tabuletas e cantavam ao longo do dia, invocando o Makemake. Deste local é possível ter a melhor vista dos ilhéus, onde se realizava a etapa fundamental da competição, a procura do ovo. A 1000 metros da base da falésia eram avistados os 3 ilhéus: Motocaucau, ou Ilha Afiada, Motoiti, ou Ilha Pequena, e Motonui, a Ilha Grande. Lá, a cada primavera chegava uma grande variedade de aves marinhas para nidificar, da quais apenas algumas podem ser observadas atualmente. Entre os quais, os mais importantes, pode-se destacar a fragata, que era chamada macorre, que pode ser vista planando sozinha e cuja cabeça e bico se assemelham mais aos relevos de Tangata Manu do que o Manutara, no qual o rito foi baseado. Os Ho'oponopono, verdadeiros participantes da prova, permaneciam em Orongo com seus líderes, e os demais auxiliares, até a visita do Ariki Renua, ou governante supremo, lhes dava a ordem de partida. Em seguida, o Ho'oponopono descia por um penhasco quase vertical de 300 metros até chegar à costa, e os que chegavam sãos e salvos nadavam até Motonui, que era o maior e mais distante ilhéu, com a ajuda de uma pora ou boia, feita com fibras de potora, ou melhor dizendo, de totora. A viagem de mais de 1 quilômetro era feita em mar agitado por fortes correntes e visitado por tubarões. Terminada a primeira etapa da prova, os competidores tinham que esperar vários dias ou até semanas pela chegada das aves, que acontecia no início de setembro. Em Motonui eram encontradas gravuras e pinturas em 8 das mais de 20 grutas onde os jovens se refugiaram, entre as quais se destaca o imponente rosto pintado de vermelho de Makemake. Algumas cavernas eram preparadas como sepulturas, e em outra havia um pequeno moai de basalto que marcava a divisão da ilha pelo centro e que agora está exposto em um museu Pitt Rivers Museum, em Oxford. Depois de uma espera tensa em que ocorriam atritos e escaramuças para roubar comida dos rivais, as aves chegavam até o ilhéu, com altos guinchos para nidificar. Quando um Ho'oponopono tinha a sorte de pegar o primeiro ovo de Manutara, ele ia até a extremidade de Motonui, onde estava localizada uma rocha chamada Pukurangi Manu. A partir daí, essa pessoa que estava levando os ovos anunciava seu sucesso gritando bem alto o nome de seu líder e a expressão Kavaru Tepuoko, que significa raspa a cabeça. O emocionante e esperado grito era ouvido por um vigia que se encontrava numa gruta situada ao fundo da parede da Arriba, conhecida por Hakahongo Manu, que significa ouvir os pássaros. O vencedor colocava o ovo sagrado em uma faixa e amarrava na testa, e se jogava no mar para nadar de volta até Orongo. Ele ainda tinha que lutar para apresentar o ovo intacto,
livrar-se das ondas que quebravam contra as rochas e evitar cair durante a subida. Às vezes, quase todos os competidores morriam durante o teste. Quando o Hopo Manu finalmente chegava até Orongo, dava seu ovo ao líder, tornando-se assim o escolhido por Maki Maki para ser o Tangata Manu daquela estação, até a próxima primavera. Como uma fumaça branca, a nomeação era anunciada, acendendo uma fogueira na borda oposta do vulcão. O receptor desse poder místico, ou maná, era ungido com os símbolos de seu novo status. Ele tinha que raspar a cabeça completamente, colocar uma peruca de cabelo humano e era pintado com as cores rituais, branco e vermelho. Recebia o Ao, símbolo de poder, e, finalmente, iniciava a procissão pela estrada Ao, descendo até Mataveri para continuar sua marcha triunfal por boa parte da ilha. Não se sabe ao certo, mas parece que, como recordação de cada investidura do Homem-Pássaro, era esculpido nas rochas de Orongo e, sobretudo, perto das casas de Mata Nigaral. Este poderia ser um gesto de agradecimento a Maki Maki por conceder-lhes sua proteção e fortuna, como ainda hoje fazem os fiéis que recebem os presentes solicitados aos seus santos. Existem mais de 100 petróglifos do Tangata Manu esculpidos nas rochas, e, segundo essa interpretação, indicariam o número de vencedores da competição. Embora os detalhes exatos dos rituais não sejam conhecidos, a tradição diz que o Tangata Manu era considerado um tabu, ou tapu, ou seja, a pessoa era sagrada por um ano e ninguém podia se aproximar dela ou tocá-la, nem mesmo sua esposa ou filhos. Por esse motivo, era mantido pelo menos 6 meses em Anakena, ou mais frequentemente no sopé do vulcão Hano Haraku, dependendo do clã a que pertencia. Hospedava-se em uma casa preparada para ela, onde pendurava, o ovo vazio e seco, que dividiu apenas com um Ivi Atua, ou o sacerdote, que ficava dedicado exclusivamente para servir ao Homem-Pássaro. O escolhido não tomava banho, passava o dia dormindo durante o confinamento bastante monótono, era interrompido apenas pelas oferendas de alimentos que recebia e depois de um ano ele deixava de ser o Tangata Manu e voltava à vida normal, embora sempre fosse acompanhado por respeito e consideração pela vitória, O Hopo Manu também se aposentava da vida social, embora pudesse residir em sua própria casa, onde recebia alimentos que era proibido de tocar com a mão que havia recolhido o ovo sagrado. À primeira vista, parece que o prêmio para vencedores não era muito invejável, mas o importante era que o poder concedido assegurava os privilégios de seu grupo e o controle da produção de alimentos. Embora o sistema criado para distribuir o poder representasse uma boa situação política, com o tempo acabou falhando porque o clã vencedor não queria perder os privilégios conquistados. Para evitar isso, outros grupos dos clãs rivais não podiam participar da competição e isso acabou mantendo os grupos que estavam no poder por muitos anos. Logicamente, isso desencadeou muitos conflitos tribais refletidos na tradição oral através de lendas aterrorizantes, nas quais não faltam referências ao canibalismo. Nesse contexto, o culto Tangata Manu degenerou ao longo dos anos, introduzindo mudanças como ter mais de um homem-pássaro por temporada e outras novidades dispostas a favorecer o clã governante. A corrupção ali também, Então foi assim que evoluiu, até a chegada dos primeiros missionários que consideravam essa prática contrária à fé cristã e acabaram proibindo. Não há dados exatos sobre quanto tempo durou esse ritual. Se assumirmos que os relevos de Orongo representam os vencedores de cada ano, pode-se estimar que começou em meados do século XVIII. São também guardados alguns nomes desses vencedores recolhidos por uma investigadora chamada Catherine Routledge durante a sua estadia na ilha, que teria dado seu nome ao ano de seu reinado. O último Tangata Manu registrado chamava-se Rokunga, que ele teria vencido no ano de 1866 ou 67, e com ele terminou definitivamente a Era Antiga, quando as influências externas já haviam causado um tremendo impacto na população e na ordem social e na cultura. Apesar do longo tempo decorrido desde a eleição do último Tangata Manu, o espírito do Homem-Pássaro ainda está muito presente na Ilha de Páscoa. Até hoje, há uma grande festa na Ilha de Páscoa no dia em que o primeiro ovo do ano é descoberto.
O descobridor amarra o ovo na cabeça, nada com ele de volta a Mataveri, é homenageado como homem-pássaro daquele ano, o resto dos ovos são deixados em paz, ou seja, a memória dessa cerimônia original ainda existe e pode ser sentida durante a caminhada de subida ao vulcão Hanokal pela trilha Te-Ara ou Te-Ao, onde os visitantes podem conhecer a aldeia de Orongo, ou quando se faz um passeio de barco até os ilhéus, né? Mas a melhor ocasião para reviver a emoção dos participantes dessa competição é durante o Festival Tapati Rapa Nui, que acontece na primeira quinzena de fevereiro. Várias das manifestações culturais e desportivas são inspiradas na força e bravura dos antigos povos Hopo Manu. Em novembro, o visitante também pode ver um reflexo da antiga cerimônia ancestral durante o Koronui Tupuna, e é uma espécie de torneio que os alunos das escolas locais mostram suas capacidades em vários testes físicos e culturais. Ainda foi nomeado um planeta anão transnetuniano como Makemake, porque tanto o planeta quanto a ilha estão conectados à Páscoa. O planeta foi descoberto em 31 de março de 2005, logo depois da Páscoa, e foi o primeiro contato europeu com a Ilha de Páscoa, também foi no domingo de Páscoa, em 1722. No princípio, o codinome desse planeta foi chamado de Coelhinho da Páscoa, ou Easter Bunny, mas depois decidiram chamá-lo de Makemake em homenagem ao deus, e mantendo a relação tanto com a Páscoa quanto com a Ilha de Páscoa. O símbolo desse planeta, o símbolo planetário, é o símbolo Makemake. A influência de Makemake na cultura da Ilha de Páscoa ainda hoje está muito viva. Os viajantes que visitam Rapa Nui podem descobrir Makemake visitando os petróglifos, as esculturas, as cavernas, os festivais, como a gente já falou aqui. Eles também podem adquirir souvenir, né? A gente tem festivais, né? Tem festas, celebrações com pintura corporal, tem lendas interpretadas nas obras teatrais, tem souvenirs, como eu falei, esculturas de pedra imitando petróglifos, cangas, camisetas de diversos modelos, joias, vinho com homenagem ao deus Rapa Nui. E a memória mais recente para quem gosta de cinema seria um filme chamado Rapa Nui, produzido por Kevin Costner em 1994. E a melhor cena do filme mostra de forma emocionante o que poderia ter sido essa competição arriscada. Quanto aos deuses relacionados a Makemake, Tangaroa, da mitologia samoana, Hawa, que também é Rapa Nui, e Zeus, da mitologia grega. Até o próprio deus cristão, se a gente lembrar que é um deus demiurgo. Quanto aos símbolos, pássaros, ovos, pedras moai, seu vegetal seria a amoreira de papel, sua ave sagrada é a andorinha do mar, mas todas as aves marinhas são sagradas para Makemake, e sua cor, ou melhor dizendo, suas cores, o branco e o vermelho. Quanto às suas ofertas, ovos, peixes, frutas, carnes de aves, competições e jogos, trabalhos artísticos, fetiches de aves, que também podem ser ofertados a ele, né? Você pode pintar ovos na cor vermelha, né? Pode fazer competições, né? Diversas, enfim. Antes da gente partir para a oração, eu lembro vocês que todo o material utilizado para fazer essa pesquisa está aqui embaixo descrito, está relacionado aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem se jogar nesse material aí se quiserem ir além, tá? A oração eu não encontrei nada, assim como as oferendas eu também não encontrei nada, nem símbolo, eu tirei de acordo com o que a gente viu até aqui, né? O que poderiam ser boas oferendas e símbolos ligados de acordo com a mitologia, tá? A oração eu não encontrei, então eu criei uma, como de costume aqui. Então, oração a Makemake por Selene de Hecate. Salve Makemake, Deus criador dos homens na Ilha de Páscoa, protetor das aves e da vida marinha, protetor dos homens e supridor de nossas necessidades mais básicas, como proteção e alimento. Peço ajuda ao Senhor em favor da fartura e prosperidade na minha vida. Que o Senhor possa enxergar com grandes olhos através das minhas órbitas oculares
para entender quais demandas minha vida possui maior carência, seja na vida financeira, familiar, espiritual, no amor, nas relações sociais ou acadêmicas e escolares. Que eu tenha coragem do homem-pássaro para ir atrás das minhas vitórias e que durante toda a jornada eu tenha vossa proteção e orientação. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e ter fartura na minha vida, enriquecer, e que a partir de então eu jamais perca a coragem de me lançar em novos desafios e encontrar a minha nobreza. Que seu nome seja lembrado por toda a eternidade. Salve Maki Maki. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aqui seu comentário. Mais uma vez eu peço que vocês deixem aqui o like, que vocês compartilhem com seus amigos. Conta pra mim aqui o que você achou. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E também, se você puder e quiser ajudar, tem as formas de auxílio aqui, né? De fomento do canal, né? Seja através do Superchat, do Super Sticker, do Valeu Demais, do Pix ou tornando-se um membro do Clube de Membros. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay.